Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar hoje ao vivo, aqui no Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Estamos fazendo essa transmissão para trazer aí para vocês que estão ligados conosco e depois que vão assistir, né, a gravação dessa transmissão, os dados do que vai acontecer, do que aconteceu hoje, segunda-feira, né, dia 11 de novembro, que foi as expectativas do mercado para alguns índices da economia aí, né? A gente sempre acompanha o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. Então, a gente vai trazer esses dados aí para que a gente possa fazer uma análise e depois, para o final, também temos o calendário econômico. Então, eu já gostaria de chamar aí o André e o Lucas, né? Que vão trazer para nós os dados e vamos fazer análises juntos aí desses números do Boletim Focus de hoje. André, Lucas, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo hoje. Tudo jóia. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, André. Tudo jóia. Vamos só fazer uma apanhada assim rápido do... A gente entra, por exemplo, no site do IBGE, né? A gente tem vários indicadores de inflação, né? A gente tem o IPCA mensal de outubro, que apresentou uma alta de 0,56. A gente tem o INPC, que apresentou uma alta de 0,61 também em outubro de 2024. A gente tem o IPCA 15, que apresentou uma alta de 0,54 em outubro também de 24. A gente tem o IPP, que apresentou uma alta de 0,66% em setembro de 2024. E temos também o IGPM, né? Agora em outubro, com uma alta de 12 meses de 5,59%. Assim como o INCCM, né? Que em 12 meses, com dados de outubro de 2024, apresentou uma alta de 5,72%. Então, o que a gente consegue ver, não é, Lucas? É que o relatório de mediana da expectativa de mercado, o Focus, ele está mostrando exatamente o que os outros indicadores de inflação já estão mostrando, que é uma pressão altista dos índices de preço. Né? O IPCA, há 4 semanas, estava com uma previsão de alta de 4,39% para o ano. Hoje já está com uma previsão de 4,62%. São 6 semanas consecutivas de alta. O PIB, há 4 semanas, apresentava uma expectativa de 3,01% de alta, agora com uma alta de 3,10%. E o câmbio de 5,40 passou agora para 5,55%, ou seja, 4 semanas consecutivas de alta. E a Selic mantida ali nos 11,75. Né? Então, a gente tem uma pressão altista de inflação, muito também dessa subida descompassada de demanda e oferta e de expectativas ali do produto interno bruto, né? Expectativa da economia, de pacote econômico, de eleição americana. Então, a gente criou uma série de expectativas que estão embutidas no preço e isso está impactando os índices de preço. E tem também o câmbio, né? Esse câmbio mais caro vai acabar pressionando ali o leque de produtos importados, tanto das pessoas quanto das empresas. E isso vai chegar lá na gôndola do supermercado. Né? E aí, olhando 24, 25, a gente vê o descompasso e o descolamento ali da meta de inflação de 3%. Né? Tanto para 24 quanto para 25. Né, Lucas? É isso aí, justamente, na verdade, era um pouquinho essa análise que eu queria falar para vocês também, a respeito principalmente da taxa de câmbio, que vai trazer um impacto grande aí, provavelmente agora para os próximos períodos. A gente tem a expectativa que, com o governo Donald Trump agora, a economia americana volte a crescer, né? Justamente esse era o discurso dele de campanha, tornar a América grande novamente, né? Então tem uma série de fatores aí, a gente até comentou nos outros episódios da semana passada, a respeito disso especificamente, né? Que as medidas que ele vai tomar aí podem acarretar um aumento da taxa de câmbio, tanto pelo crescimento da própria economia americana, quanto por impacto que vai gerar aí no restante do mercado global, né? Fora isso, a gente ainda tem o risco Brasil, né? Que afeta toda essa questão da taxa de câmbio. A história que já está virando uma história realmente, porque até por enquanto não houve desfecho nenhum com relação ao pacote de ajustes fiscais, né? Faz desde segunda-feira de semana passada que está sendo anunciado que vai sair o pacote de medidas. Veio o final da semana, sexta-feira, chegou segunda, hoje ainda não foi divulgado, né? Mas enfim, o que se tem é que
o governo está afirmando que está sendo discutido e que vai trazer as melhores medidas para tornar tudo isso plausível, né, para o mercado. Só que, enquanto se aguarda, o mercado aí houve um certo estresse na semana passada, a taxa de câmbio deu uma estourada aí, chegando a 5,80, salvo engano, né, Moisés? Acho que foi isso? 5,86, 87. Isso. E aí ela voltou a cair um pouquinho aí, mas tá ficando um nível bem acima do que era esperado a princípio, né? Então, acho que isso também foi um dos motivos que trouxe aí o relatório Focus trazendo a taxa de câmbio a 5,55, né? Para fechamento do ano. Então, vamos aguardar aí o que vai se desenrolar nessa semana, hein? Se vai sair esse anúncio do pacote de ajuste fiscal ou não, se vai ficar para a próxima de novo. Certo. Eu gostaria de resgatar a informação do IPCA que saiu sexta-feira, porque a expectativa era de que ele fechasse em 0,55% no mês de outubro, e ele acabou fechando em 0,56%. Muito por conta da energia elétrica, né, que a gente estava com a bandeira vermelha patamar 2. Então, isso impactou bastante. E o que me chamou a atenção foi justamente o preço dos alimentos, que também, um dos itens que subiu, dos pontos que subiu, e como principal componente que contribuiu aí para essa subida foi o preço da carne bovina, especialmente. Vários cortes aí que subiram de preço. E aí eu estava dando uma olhada, a gente estava dando uma olhada no que está fazendo com que esse preço suba. É uma oferta menor, justamente por causa do clima, menos abates, e também porque tem uma exportação muito grande, né? A carne nacional está sendo bastante exportada. E, além disso, também, um aumento na demanda. Só que a gente percebe que existe uma possibilidade de aumentar a demanda agora para o final do ano. E um outro detalhe importante também em relação ao IPCA é que a gente percebe que ficou em 4,76. E eu estava olhando aqui o relatório Focus, o boletim Focus dessa semana, que para o IPCA a previsão é de 4,62. Então, o que acontece? A gente tem 2 meses aí, né, para resgatar esses 0,14%. Mas a gente vê que, apesar de que a gente agora, na energia elétrica, está com a bandeira amarela, né, não tem todo aquele valor da energia elétrica, como tu bem falou, Lucas, a gente tem a pressão do dólar, né, e a gente também tem a pressão da demanda aumentada aí com as festas de final de ano. Então, eu estou na expectativa para ver como que vai ficar essa inflação. Eu acredito que nós, como o Boletim Focus ele vai toda segunda-feira, eu acho que a expectativa do mercado vai aumentar essa inflação, vai aumentar essa expectativa de inflação aí, depois, principalmente desse IPCA que veio nesse patamar que, né, ultrapassou com folga aí o teto da meta, que é 4,5%. Mas, nessa semana, a gente tem algumas informações importantes aqui no calendário econômico que eu gostaria de trazer também, que hoje saíram, então, além do Boletim Focus, a dívida líquida, que ficou em 62,4%, o balanço orçamentário, o superávit orçamentário e a dívida bruta em relação ao PIB, referindo-se ao mês de setembro. E veja só, nessa relação dívida bruta-PIB, nós estamos com 78,3%, ou seja, a dívida bruta brasileira é 78,3% do PIB. Para amanhã, nós temos a ata do Copom, e essa ata vai ser importante também para fazer uma análise importante da inflação, do IPCA, né? Também nós vamos ter os dados da venda no varejo, que se refere ao mês de setembro. Aí, na quarta-feira, o crescimento do setor de serviços, a confiança do consumidor, esse índice é da Reuters Ipsos, também o fluxo cambial estrangeiro. Na quinta-feira, temos uma informação muito importante. O IGP-10, que é o índice de inflação mensal de novembro, que é a primeira prévia de inflação mensal de novembro, e a outra informação muito importante também é o IBCBR, que é um indicativo do PIB, ou uma prévia do PIB. Então, é uma semana que tem informações bem interessantes para a gente fazer várias análises aí, tirando de que sexta-feira, então, é dia 15 de novembro, que é feriado. Mas antes desse dia aí, a gente tem várias informações que a gente vai ter muito o que falar aí nessa semana aqui no nosso programa. Lembrando, né, Moisés, que hoje a FGV liberou o IGPDI com alto de 1,54. Né? É mais um índice de preço com uma elevação substancial.
Um dado um pouquinho preocupante, no meu ponto de vista, aí a gente tem, às vezes o pessoal até fala que bom, está aumentando a expectativa de crescimento do PIB, ótimo, só que a gente tem que entender o porquê que está aumentando essa expectativa, né? E ao mesmo tempo que o PIB está aumentando, a expectativa de inflação está acompanhando junto. Então, esse que é o fator preocupante no meu ponto de vista, né? Que a partir do momento que você está tendo um PIB crescendo com base em possivelmente gastos do governo, que é o que a gente tá vendo bastante esse ano, e estímulo ao consumo, o único resultado a partir disso é inflação, né, de imediato. Como o Moisés gosta de fazer aquela análise de oferta e demanda, né, quando a gente tem um estímulo muito grande de consumo e a produção não tem capacidade de atender a esse consumo, a tendência é que os preços se elevem para equilibrar o mercado, né? Então, esperamos que as coisas tomem o seu rumo que a gente gostaria, né, até o próximo ano aí, que se equilibre essa questão de oferta e demanda, não apenas pelo ajuste de preços, mas sim por uma capacidade produtiva do nosso país, né, o que a gente espera, que seria o saudável, o sustentável para uma economia, né. Então... porque quando a gente fala em crescimento do PIB, isso é muito positivo. E, por exemplo, assim, quando a gente vê que outras economias, inclusive, né, Estados Unidos, União Europeia, quando o PIB aumenta, tem uma tendência de crescimento, a gente percebe um aumento do consumo natural. E outra coisa que a gente percebe é que, veja só, quando tem uma notícia de aumento do PIB nos Estados Unidos, por exemplo, já se tem uma expectativa de aumentar a taxa básica de juros. Então, isso é o que acontece. Só que tu tem que ver exatamente o que tu falou, Lucas, né? A capacidade de produzir oferta para suprir a demanda. Isso é um tipo de inflação que a gente tem. A gente tem vários tipos de inflação, mas esse é um deles. E também, né, a economia norte-americana, quando você fala em aumento da taxa básica de juros, eles têm lá uma taxa básica de juros, né, de 2,5%, 3%, então é muito diferente da nossa aqui. Então, é sempre bom a gente ver os dois lados, né, de que quando a gente fala em aumento do PIB, crescimento do PIB sempre é bom, mas também cabe uma análise de que tipo de crescimento, como tu bem falou, e também, né, de que nós temos muitas pressões inflacionárias que impactam a nossa vida aqui no Brasil e os motivos pelos quais a gente tem esse crescimento. E também o crescimento da massa de trabalho, a massa salarial, tudo isso é positivo para a economia e ela sempre deve ser levada como algo que a gente tem que analisar para trazer os dados, né? O nosso negócio aqui são dados, não são ideias de alguém que acha que é por esse ou para aquele lado, que a gente chama de enviesado, né? A gente quer trazer o que exatamente os dados trazem para fazer as análises aqui no nosso programa. Ô Moisés, só uma coisinha que eu gostaria de comentar com o pessoal aqui, acho que é importante, a gente fala bastante sobre PIB e crescimento, inflação e tudo mais. Eu acho que é importante a gente até expor aqui para o pessoal a questão do que é o PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto, então ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia brasileira. E como é que ele é calculado hoje? André, me corrija se eu estiver errado, né? Acho que você tem mais propriedade para falar, mas enfim, aquela formulazinha básica que a gente chama, que o PIB é igual a investimentos, no agregado de investimentos do país, mais os gastos totais do governo, mais o consumo total, menos o saldo da balança comercial, que são exportações menos importações. É isso aí que vai resultar lá no valor agregado do PIB, que o pessoal chama, e aí é feito o comparativo entre o ano passado e esse ano, né? E aí que a gente tem o percentual de crescimento ou de redução, né? Então, é isso que a gente fala, porque a expectativa do PIB é de tanto por cento para o ano de 2024. Então, a gente está querendo dizer que, em relação ao ano passado, a expectativa é de 1 ponto quanto, André? Pelo Focus? 1,93 para 2025. 1,93. Expectativa de crescimento, então, é de 1,93 em 2024 com relação ao ano de 2023. Exatamente. Então, todos esses assuntos, né, divulgados detalhadamente, que é a nossa propriedade aqui de trazer essas informações para quem nos assiste. Hoje, então, a gente está inaugurando aí, né, a transmissão ao vivo pelo YouTube, e depois você poderá assistir a qualquer momento, né, o nosso programa Fato Econômico, a economia além da conjuntura. André, Lucas, era isso? Isso aí. De minha parte, sim. Então tá certo. Um forte abraço a todos e a gente volta amanhã. Valeu!